muitíssimo bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Funcionário público de Alagoas terá aumento em 2016. Haverá atraso no pagamento dos salários e dos fornecedores. E como fica a folha de aposentados? Por que o governo reclama do pagamento mensal da dívida pública e não faz auditoria? O análise dessa semana, entrevista Jorge Santoro, secretário da Fazenda. Secretário, muitíssimo bom dia. Bom dia. O governo fechou as contas de 2015 e assistiu à queda de arrecadação do IPVA, 10,5%, e do ICMS, 6,25% em relação a 2014. Onde o governo vai cortar para repor o prejuízo? Na verdade, Odilon, a gente cresceu 6,5% de ICMS e 10% de IPVA. A inflação foi maior, então realmente a gente não teve ganho financeiro. Não teve queda, foi crescimento. Teve crescimento nominal, não real, né? Na verdade, a gente teve uma queda real de receita, quando você compara com a inflação. Então, a gente já esperava isso no início do ano. A gente estava vendo aí um cenário econômico difícil para o país, uma queda de PIB. E quando você tem uma queda de atividades econômicas, é normal a arrecadação não refletir isso, né? O ICMS é um imposto totalmente aderente à economia. E a gente teve um resultado que eu reputo como muito bom, dado ao cenário do país, né? Mesmo com queda, secretário? É verdade, porque a maioria dos estados teve queda nominal de arrecadação. Alagoas teve um dos estados que teve crescimento nominal, não teve crescimento real. Nenhum estado do país teve crescimento real de arrecadação, nem a União, né? Então, a gente esperava também que a arrecadação federal diminuísse, e esse impacto, a gente viu isso no FPE, no Fundo de Participação dos Estados. Esse impacto aconteceu. Até um pouquinho, a situação foi muito próxima do que a gente projetou no início do ano, e com isso a gente terminou o ano numa situação fiscal relativamente boa, porque a gente trabalhou no outro lado, reduziu muito a despesa do Estado. A gente teve uma redução de mais de 190 milhões, a gente conseguiu segurar o que pôde da despesa de pessoal, ainda assim o crescimento da folha no total do ano chegou a quase 9%, e isso é muito expressivo para a gente. Eu acho que a gente agora, no início de 2016, vai fazer uma nova rodada de ajustes. Eu acho que os ajustes têm que ser permanentes na administração pública, porque despesa, ela cresce, se você se descuidar um pouquinho, ela está crescendo. Então, a gente tem que cuidar muito bem disso. O senhor fala do crescimento da folha, obviamente, é previsível até pelas contratações que o governador fez ano passado. O senhor também vai enfrentar a mesma questão esse ano, o governador fez contratações, enfim, agora dá um sisal. Mas existe também a questão da folha dos aposentados. Esse ano, ela, pela primeira vez, vai alcançar a casa do bilhão. E o governo recentemente fez algumas mudanças no AL Previdência. Essas mudanças deram errado? Não, muito pelo contrário. Essas mudanças vão preparar o AL para o futuro, regularizaram o AL. Nós fizemos uma audiência agora... Não é mais tapar o buraco, não, é resolver. É resolver. A gente teve uma audiência agora com a AGU, decorrente de uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Alagoas só tinha certificado de regularidade previdenciária por meio de uma liminar. E essa liminar tinha validade agora de fevereiro. A gente teve uma audiência na AGU, já é a quarta audiência. Em todas as anteriores, Alagoas não cumpriu o que estava pactuado no acordo com o governo federal. E nessa, a gente, graças a Deus, pôde demonstrar que a gente cumpriu tudo que era exigido pelo Ministério da Previdência. A mudança do Alagoas Previdência foi reconhecida pelo governo federal e a gente praticamente zerou toda e qualquer pendência administrativa com isso. E aí a gente consegue, a partir de agora, ter um caminho para seguir de ajuste na Previdência do Estado. Alagoas hoje, a gente está mandando para a Assembleia ainda no mês de fevereiro, o projeto de Previdência Complementar. São aqueles servidores que ganham acima do teto do INSS.
para poderem os novos servidores já serem abarcados por esse modelo de previdência complementar, que é o modelo de previdência que é adotado no Banco do Brasil, na Previ, na Petros. É uma previdência especial, é uma previdência especial. Para quem ganha mais. Isso, só que ela, no longo prazo, no primeiro momento, ela onera mais o executivo, né? Mas para frente, ela dá uma folga para o Estado, ela diminui o déficit previdenciário do Estado, porque esses servidores novos que estão entrando, eles vão ter a previdência a parte deles. Então, isso ajuda muito com a segregação de massa, que a gente acabou de integralizar os recursos nos fundos previdenciários. Finalmente, fizemos agora, no final de 2015, você vai ter um sistema previdenciário bastante capitalizado ao longo dos anos. E aí a gente vai ficar com um déficit previdenciário que a gente vai ter que administrar ao longo da história. Então, esse déficit a gente tem que trabalhar de várias maneiras. A gente procurar, de alguma maneira, segurar mais os servidores na atividade. Ou seja, a gente está estudando medidas em que a gente estimule esse servidor a permanecer no serviço. Ganhando mais. Ganhando mais. É um mecanismo para manter esse quadro. O que acontece hoje, João? A cada mês a gente já está com servidores públicos com uma idade já mais avançada. Exato. Temos muitos elegíveis à aposentadoria. Então, se todos os servidores que são elegíveis se aposentarem, nós vamos ter um problema sério de gestão e um problema sério na Previdência. Então, a gente tem que encantar esses servidores a permanecer o maior tempo possível na atividade. Então, estamos estudando isso, estamos estudando, como o governador anunciou ontem, na entrada das medalhas da Polícia Militar, um mecanismo para a gente tentar atrair esse policial militar por mais tempos militares, mexendo um pouquinho nessa sistemática. Estamos negociando isso com a corporação já há alguns meses. Eu acho que a gente ainda no mês de fevereiro vai ter uma proposta para isso e a gente deve caminhar para outras medidas nesse sentido. Mas o Estado sozinho não resolve o problema de previdência. A gente necessita que a União faça mexidas nesse sistema. Há disposição da União para isso? Eu acho que ela não tem outro caminho. Não tem outra saída? Não tem outra saída. Acho que nós estamos vivendo uma mudança censitária muito grande no país. A população está envelhecendo e a gente precisa reconhecer isso no sistema previdenciário. Porque se a gente não aproveitar esse momento, o ajuste mais para frente é muito grande. Então, se você antecipa as reformas, esse ajuste é mais suave e você prepara o país para o futuro. Secretário, o senhor falou dessa história exatamente de tentar segurar servidores no Estado. O senhor falou da polícia, mas existem outras áreas em que isso tem uma certa inviabilidade. Por exemplo, os professores. Todos os dias o Diário Oficial publica uma série de situações em que os professores estão sendo afastados da sala de aula. Então, isso prova que existe um ambiente inóspito para que o professor permaneça trabalhando na sala de aula. Inclusive, há situações que se fala de assédio moral, enfim. Há como, por exemplo, vocês convencerem o professor a dizer, olha, a gente vai poder pagar mais para você permanecer em sala de aula? Porque a questão não envolve só pagamento, envolve também outras situações, outras articulações. Vocês identificaram esse tipo de situação ou vocês estão pensando exclusivamente na Polícia Militar? Não, a gente começou um trabalho na Polícia Militar, que é um trabalho mais emergencial, que a gente está na iminência de 2.000 policiais irem para a reserva. E a gente, para repor 2.000 policiais, a gente, mesmo fazendo concursos, a gente leva um tempo para preparar esses policiais. Os policiais não vão estar prontos antes de 2, 3 anos. Então, a gente tem que se preocupar nessa emergência. Os professores, de outro lado, a Secretaria de Educação, o secretário Luciano, está fazendo um trabalho brilhante em recuperar as instalações físicas. Esses professores, muitas vezes, trabalham em condições inadequadas para o trabalho e, por isso, eles se adoecem com habitualidade maior que o deveria ser, né? Então, acho que é o início de um trabalho na educação está sendo feito. Melhorar, recuperar esse ambiente físico, dando condições de trabalho mais adequadas aos professores. E eu acho que a gente vai ter que trabalhar um estudo em cima desses professores para o futuro. Não há a menor dúvida disso. Há um ambiente inóspito e vocês reconhecem isso nas escolas. Sim, e não só envolve instalação física, a questão de traficantes, a questão também de pressão de
de alguns servidores da secretaria para que eles possam produzir mais e trabalhar mais? Esse tipo de situação é reconhecível? Eu não sei, eu não conheço a situação da Secretaria de Educação a esse ponto. De conversas com o Luciano, ele coloca a questão muito da parte física das escolas. Ele está com um programa muito grande de reforma dessas instalações físicas. Essas questões mais pontuais de educação, sinceramente, eu não conheço especificamente. Secretário, as contas do governo mostram que as despesas apenas com policiamento na segurança pública estão em 732 milhões de reais em 2015. Isso equivale a pouco mais de 2% do nosso PIB. A folha da educação ela está em 1,1 bilhão. Não vai chegar o momento em que o governo não vai suportar pagar a conta? Qual é o plano B? Não, na verdade, a gente está se estruturando para ser capaz de pagar a conta em qualquer situação. Acho que o governo tem que se estruturar para isso. Nós fizemos um pacote de medidas tributárias no ano passado, ajustando a tributação do Estado, preparando o Estado para essa situação que nós estamos vivendo em 2016 e também medidas de melhoria na Fazenda para melhorar a arrecadação. Como eu falei aqui o ano passado, João, o Estado tem um problema de arrecadação muito grande. A gente tinha uma arrecadação per capita tributária muito abaixo da sua capacidade. Então, a gente tem um ICMS potencial a ser arrecadado muito grande. E a gente precisa trabalhar isso. O senhor sabe valores? Não, a gente tem estudando, vemos estudando por segmentos. Então, a gente tem trabalhado isso. E a gente tem conseguido reverter em alguns segmentos essa situação. Eu acredito que com o trabalho sendo melhorado, aperfeiçoado ao longo do tempo, a gente vai mudar esse patamar do Estado. Essa estimativa geral do ICMS a ser arrecadado, o senhor não tem? Não, ainda a gente não tem ainda. É muito difícil fazer esse cálculo de quanto é o ICMS potencial. Tem várias metodologias, mas nenhuma ao certo é finalizada, é clara, de qualidade. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Secretário, fiscalizações. O senhor falou agora da questão da arrecadação. Elas vão continuar? As usinas vão pagar as dívidas com o Estado? As usinas começaram a pagar os parcelamentos agora a partir de dezembro. Já estão pagando. O dinheiro está entrando. Já estão pagando normalmente. A gente alterou os 3 decretos, revogamos 3 decretos de benefícios fiscais para as usinas no final do ano passado. Estabelecemos um prazo. A gente está negociando com o setor uma nova tributação para eles, como é que vai trabalhar essa tributação no setor. A gente tem a clareza que o setor tem que voltar a pagar tributos como qualquer outro setor. Então, a gente está negociando uma nova sistemática de trabalho com eles. Então, acho que isso é positivo. O Estado de Alagoas precisa desses recursos e eu acho que a gente não vai abrir mão disso. Não fica meio contraditório vocês... ao mesmo tempo, o governador faz questão de mostrar que ele está com disposição de ir atrás desse dinheiro dos usineiros. Mas, ao mesmo tempo, fica meio contraditório você assinar um acordo em que você facilita o acesso do usineiro ao crédito, no caso ao banco, e vocês, ao mesmo tempo, fazem um acordo que é meio de boca, diz, olha, pega esse dinheiro para pagar fornecedor. Classicamente, os usineiros não têm essa cultura. Nem em Alagoas, nem em Pernambuco, nem no país. O que é que os usineiros, o que é que vocês conseguiram ter de garantia dos usineiros de Alagoas para que eles possam pagar os fornecedores, a dívida com os fornecedores e, ao mesmo tempo, reabrir as usinas para poder reempregar as pessoas e gerar finanças, gerar dinheiro para o Estado? João, o Estado de Alagoas, a gente apoiou o setor num projeto que é chamado um projeto de garantia da União a uma exportação de açúcar na cota que eles chamam cota americana de exportação, né? Então, na verdade, a gente trabalhou junto ao Poder Executivo, ao Legislativo, para a gente poder, o setor voltar a ter um crédito que seja pagável, né? Eu acho que a gente tem esse papel, o Estado tem um papel de, não só para o setor sucroalcooleiro, mas para qualquer outro setor do Estado, a gente apoiar para manter os empregos aqui no Estado. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ver, garantir empregos, garantir a economia do Estado. A questão do compromisso de pagar os plantadores de cana, os fornecedores de cana, é um compromisso, não só um compromisso moral, mas é um compromisso legal. As usinas não tinham condições
financeira de arcar com isso. A gente deu condições para ela e eles têm que pagar, eles vão pagar. Porque se eles não pagarem, Odilon, eles fecham uma janela de oportunidade para o futuro. Essa operação é a primeira de muitas que podem vir para o futuro. É uma operação que vai garantir a esse setor um financiamento permanente da produção deles. Então, essa é a primeira operação. Se tudo der certo, tudo que foi pactuado for cumprido, outras seguirão. Então, a gente acredita muito que ninguém quer abrir mão de uma oportunidade como essa. Será, secretário? Eu acredito nisso, eu tenho fé nas pessoas e nas palavras. Mas não existe uma cultura de que o Brasil sempre vai resolver, Alagoas sempre vai resolver, abrir o cofre para poder ajudar o usineiro, uma cultura que foi implantada até antes, com o Instituto do Açúcar Real. Essa operação é uma operação totalmente privada. A gente só forneceu as condições para ela acontecer. Ajudou o setor nessas condições. Eu acho que o governo não entra com nenhum tipo de risco para ele, dessa transação. Mas se não der certo, os usineiros vão atrás de vocês. Se não der certo, não, atrás da gente não. O banco vai executar as garantias. A gente está muito tranquilo em relação a isso. Não há nenhuma possibilidade do governo chegar e dizer assim, olha, não deu certo, aqui o dinheiro. Nenhuma possibilidade, nenhuma. Nem que o senhor quisesse. Nem que a gente quisesse, isso não pode ser feito. O que está ali foi um apoio institucional para eles conseguirem uma linha de crédito. Isso aconteceu. Eles não, na minha opinião, eles não vão querer perder essa linha de crédito, uma linha de crédito barata, boa e que pode servir de base para novas operações, que vai viabilizar o setor para o futuro, aproveitando um momento muito bom do mercado para o açúcar e para o álcool. Eu acho que é um caminho que se eles souberem administrar, vai ser muito bom para a economia de Alagoas. Os fornecedores estão começando a receber salário? O salário não, o valor que... Não, essa operação se concluiu agora, o decreto presidencial saiu há pouco tempo. Agora está na fase de negociação privada entre o banco que está fazendo a operação e cada usina. Eu acredito que esses recursos só vão chegar para as usinas a partir de final de março e abril. Aí, a partir desse momento, eu acho que vai ser possível esses recursos serem injetados na economia alagoana, que vai ser muito importante para o momento de queda do PIB no país e na própria Alagoas. Isso vai ser, Alagoas vai ter, num momento muito ruim da economia, uma injeção de recursos novas, fundamental para a gente poder fazer a economia girar e movimentar. De quanto essa injeção, secretário? Olha, a operação como um todo, a gente não sabe ainda ao certo como vai fechar, mas é um pouco mais de R$1 bilhão. Então, os senhores esperam uma injeção de R$1 bilhão para os usineiros, para eles poderem gerar quanto? A gente vai depender da operação deles. Eles vão injetar esse dinheiro pagando os plantadores, fazendo investimento nas usinas. Que eles não vão gerar R$1 bilhão. Claro óbvio, que não. Né? A gente espera primeiro que eles garantam os empregos do setor, garantam a operacionalidade dessas usinas e garantam que eles vão pagar os fornecedores. Como é que fica no período da entre-safra, que classicamente desemprega os trabalhadores, enfim? Vocês já estão preparados para isso? Não, a gente espera que com esses recursos, eles, nesse período de entre-safra, eles preparem o seu negócio para a safra. Preparem adequadamente para ter maior produtividade. Exatamente. Então, os senhores esperam que com essa operação não exista demissão de empregados? Não, isso a gente não espera, porque é natural ter. O que a gente espera é que eles injetem essa economia no seu negócio para alavancar a produtividade deles. Os governadores tiveram 2 reuniões, uma ano passado com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e agora esse ano em Brasília, novamente com o Renan. Onde é que a pauta avançou e onde é que ela está emperrando? Na verdade, nós fizemos uma reunião no Supremo Tribunal Federal, os governadores, fizemos com o presidente do Congresso, do senador Renan Calheiros, e fizemos uma reunião com o ministro Nelson Barbosa. Foi uma agenda muito grande que terminou 11 horas da noite. Então, na verdade, a gente trabalhou algumas pautas importantes para todos os estados, pautas comuns a todos os estados. É claro que as soluções nem sempre conseguem ser para todos, mas, em geral, procuram ajudar a maioria dos estados federados. Tivemos um encaminhamento de uma proposta do estado de Alagoas para a dívida. O contrato de dívida dos estados tem um prazo de 30 anos com uma prorrogação de mais 10 anos, tá? A gente sugeriu
fez uma proposta, fez uma nota técnica, entregou para o ministro e o governador distribuiu para todos os governadores, em que a gente propõe anexar ao prazo inicial esses 10 anos. Na verdade, alguns estados vão precisar desses 10 anos para conseguir quitar a dívida toda. Alagoas é um desses estados. O que a gente propôs é agregar ao prazo inicial esses 10 anos, que está no contrato. A gente não está inventando nada. É uma proposta que está prevista no contrato. O que isso faz? Faz com que haja uma diluição desse fluxo de pagamento ao longo do prazo todo. Então, dá um fôlego, pode dar um fôlego para os estados, isso ao longo do tempo. E torna a dívida mais possível de ser paga no período. Então, isso, para todos os estados, foi visto como uma boa proposta. O Ministério ficou de estudar. Parece que a gente teve algumas ligações. Eles querem também incluir na proposta que os estados assumam alguns compromissos fiscais adicionais. Então, vamos aguardar esse desenho que a União vai fazer sobre isso, mas eu acho que é uma possibilidade dessa proposta nossa ser encaminhada, com algum complemento que a União vai fazer. Com relação à dívida, a gente fez uma proposta também de aprovar uma PEC que está no Congresso, com o senador Renan, que trata da possibilidade de voltar a alongar o prazo de pagamento dos precatórios e também de poder sacar 40% dos depósitos judiciais em que o Estado não faça parte. Então, é uma proposta que está no Congresso, a gente pediu para ser aprovada essa proposta. No Supremo, a conversa foi no sentido de uma decisão de precatórios que ainda não foi publicada, e a proposta dos governadores foi segurar essa publicação até que o Congresso se pronuncie em relação a essa proposta de emenda constitucional. Também foi discutida a questão da volta das operações de crédito e uma política, na verdade, que estava tudo fechado. O que a gente propôs, os governadores e os secretários fizeram a proposta, é que o governo estabeleça um critério. Qual é o tamanho que ele vai liberar, em que ano e qual o critério para ser elegível a contratar a operação de crédito. Então, a gente quer uma política que traz de operações de crédito. Isso para fazer investimentos, a gente sair dessa agenda de recessão do país. Mas o senhor tem uma perspectiva para o segundo semestre? De operação de crédito? Não, na verdade, a gente tem um espaço fiscal previsto no nosso de 520 milhões. A gente está fazendo uma negociação com o Banco Interamericano, teve uma missão. A gente está na fase muito inicial. A gente não tem perspectiva de contratar no segundo semestre. A gente talvez contrate até dezembro e comece isso no outro ano. Mas isso ainda está sendo trabalhado. Pois é, secretário, o senhor fala em 520 milhões de reais para essa operação. 520 milhões de reais, né? Isso não são de dólares. Não, de reais. É uma operação que a gente chama de estruturada. É para investimentos específicos. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. Não é uma operação solta que entra dinheiro no caixa. Porque a outra operação feita no governo Théo Vilela, ela garantiu esses investimentos, mas basicamente foi para as estradas de Alagoas, não é isso? Na verdade, aquela operação entra no caixa e o Estado faz o que quiser com o dinheiro. Nessa operação que a gente está estudando com o BID, não. O BID só aprova se ele concordar com o investimento é bom para o Estado de Alagoas. O senhor conseguiu descobrir, diferente. O senhor conseguiu descobrir se esses quase 2 bilhões de reais entraram no Estado e foram para onde? Na verdade, uma parte desses recursos, a gente falou na época, foi usado trocando despesas permanentes do Estado, né? Ou seja, pagou-se dívida pública com uma parte desses recursos e deu uma aliviada no caixa. Uma parte desses recursos foi claramente para isso. Isso não aconteceu só em Alagoas, aconteceu em outros estados da federação. E o que isso gera é o quê? Você tinha artificialmente uma possibilidade de gerar aumento de despesas de custeio, que você depois vai pagar a conta. Ou seja, a gente já em 2015 acabou a carência, a gente teve que pagar mais 150 milhões de serviços de dívida dessas operações. Então, o que agravou ainda a nossa situação fiscal para 2015. Vamos continuar conversando com o senhor no próximo bloco. Funcionários públicos terão aumento no próximo ano. Jorge Santoro responde já já.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Esta semana estamos entrevistando Jorge Santoro, secretário da Fazenda. Secretário, haverá atraso no pagamento dos salários e fornecedores? Odilon, a gente está fazendo tudo para não atrasar o pagamento de ninguém. Inclusive os fornecedores, nós viramos com rédios a pagar menor que o ano passado. Hoje a gente liberou pagamento
Todos os restos a pagar de fontes que a gente chama de fontes não tesouro, gira em torno de 43 milhões, que estão já disponíveis para serem pagos. E de tesouro a gente já liberou hoje 5 bilhões, o que é praticamente paga, do número de fornecedores, chega a pagar mais de 60% dos fornecedores hoje vão ser pagos. Os restos a pagar de dezembro de 2015. Então a gente está se antecipando e cumprindo com isso. Com relação aos servidores, a gente está fazendo novos ajustes, rodadas de ajuste. Trabalhamos muito na tributação no passado para esse ano, a gente ter uma certa folga para cobrir esse gap aí da economia, e a gente espera que a gente consiga manter em dia o salário dos servidores ao longo de todo 2016. Aumento de trabalho, nós teremos ao longo de 2016, com toda certeza. 0%, então. A gente ainda é muito cedo para a gente discutir esse assunto. A gente está ainda em fevereiro. A gente tem que ver como é que vai reagir a nossa economia, reagir a nossa arrecadação. A gente virou o ano com índice de despesa de pessoal de 48,4. A gente foi um pouquinho ajudado com a mudança da Previdência, essa sistemática de botar o AL Previdência dentro do orçamento do Estado, ajudou um pouquinho no final do ano esse resultado. Mas, de qualquer maneira, a gente está com um aumento, pagando agora em janeiro da Polícia Militar, a parcela daquele acordo, né? Então, a gente está com uma pressão grande. Se a gente não fizer nada esse ano, a folha já vai crescer mais de 6%. Ela vai crescer em torno de 8% ao longo do ano. Se não fizer nada, ela já vai crescer 8%. Então, você tem ideia do problema que a gente tem, né? Então, a gente tem que trabalhar, estudar, melhorar os mecanismos todos aí. E essa discussão a gente vai ser no momento oportuno, vai conversar com os servidores, vamos avaliar. O governo ainda está iniciando os estudos em relação a isso. A Assembleia Legislativa quer 20 milhões de reais a mais. O senhor vai dar? A decisão é uma decisão do governo, do governador Renan. A gente tem muita dificuldade nesse momento de atender qualquer aumento de pedido de duodécimo, porque a gente está com uma perspectiva de arrecadação bastante ruim. Janeiro, o FPE teve queda de 12,5% nominal. Em número, só você ter ideia, a gente recebeu menos da União 60 milhões de reais. Então, é um número muito ruim. Só em janeiro? Só em janeiro. Recebemos menos 60 milhões. Se você pega o ICMS, a gente teve crescimento zero. A gente empatou com 2015. Então, a gente está vendo um cenário muito difícil para o país em 2016. Nós estamos iniciando 2016 com perspectivas muito piores que iniciamos 2015. Fale mais sobre isso. 2015, a gente tinha um cenário de PIB, o Focus, que é um instrumento do Banco Central muito interessante, ele indicava em janeiro que a gente ia ter uma queda de PIB de 0,5%, terminando o ano com mais de 3,5% de queda de PIB. O Focus, ano passado, indicava a inflação em torno de 7%, terminamos em mais de 10%. O Focus indicava um desemprego muito menor do que aconteceu no final do ano. Então, esse ano a gente já começa com outros patamares. Já tem analista prevendo uma queda de PIB de 5%, inflações de mais de 8%. Então, nós estamos iniciando um ano com perspectiva pior que 2015. Então, a gente tem que olhar com muita atenção isso. Se a gente errar nas decisões, o servidor é que paga no final do ano, que ele não vai ter como a gente pagar os salários. A gente viu muitos estados ao longo do ano passado que não tiveram essa percepção, sofrerem os servidores e não ter como pagar o salário. A gente primeiro tem que garantir que todo mundo receba em dia e depois a gente pensa nessas outras questões de aumento, de aumentar concursos. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento que a gente está vivendo uma situação econômica muito diferenciada na história do país. O senhor está cascavilhando, fazendo um jogo aí de criatividade na matemática para tentar convencer o governo federal. O senhor quer reaver pelo menos 2 bilhões de reais da operação da venda da Eletrobras, da venda que não houve, já que o dinheiro não foi pago, argumento do senhor.
O senhor conseguiu recentemente uma liminar em que Alagoas continua a pagar 11,5% da receita corrente líquida da dívida e deveria pagar 15%. Mas eliminar é eliminar e pode ser cassada a qualquer momento. Como é que fica essa corda bamba? O governo federal, o Ministério da Fazenda, ele está com disposição de pagar o dinheiro da Eletrobras, ele está com disposição de não recorrer nessa liminar de 11,5%. Como é que o senhor sente isso de Brasília? O sentimento nosso é que essa exigência que fizeram num decreto federal de abrir mão de decisão judicial é uma coisa tão absurda. Abrir mão de recorrer ao Poder Judiciário é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar que alguém consiga botar isso num decreto, mas botaram, infelizmente, e a gente não pode abrir mão. O governador... O senhor fala do decreto? O decreto que regulamentou a Lei Complementar 148, que é a lei que diz que muda o método de cálculo da dívida dos estados. Indexador da dívida, né? Que ela mudou o IGPDI mais 7,5% para Alagoas e passou para 4% mais IPCA. É uma mudança muito grande. A gente recebeu agora, com a da liminar, os cálculos do governo federal. Estamos discutindo os cálculos, a gente não concordou com os cálculos. A gente já encontrou um erro nas contas. Estamos brigando, tem uma diferença de 3% que nós vamos brigar. O governador já apresentou essa discussão para o ministro Nelson Barbosa, ele prometeu rever. E a gente espera chegar a um corte de estoque de dívida em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que vai melhorar a capacidade fiscal do Estado, não diminui o quanto ele vai pagar por ano, mas a gente diminui o tamanho da dívida do Estado de Alagoas, que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que brigar por cada coisa de que Alagoas tem direito. A gente não pode abrir mão de nada. Essa situação da CEAL, Alagoas ficou inerte esses anos todos, vendeu uma empresa e não recebeu. Foi de propósito? Não sei, eu não posso avaliar o que aconteceu. Esse contrato estava na gaveta, lá escondido? Olha, esse contrato... Só abriu a gaveta quando assumiu? Não, a gente teve que buscar o presidente do Tribunal de Contas, doutor Otávio Lessa, numa conversa comigo em Barra, lembrou dessa situação e aí a gente foi pesquisar daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui. Fomos na Eletrobras, no Rio de Janeiro, fomos no BNDES, fomos no Tesouro Nacional, na Eletrobras Alagoas. A gente conseguiu reunir um quebra-cabeça, montamos um trabalho. A partir dali, a gente começou toda essa evolução de chegar no final do ano passado. A gente protocolou um pedido no Ministério das Minas e Energia, com uma nota técnica feita pela FIP de São Paulo, em que a gente faz um pleito de receber a diferença que não foi paga em 1998. Então, a gente está com um direito, que a gente vê que é um bom direito. Eu acho que a gente vai estar brigando por isso. A gente não sabe quanto tempo vai levar essa briga. Se ela vai chegar ao ponto de ir para o Poder Judiciário. A gente espera que não. A gente espera que a União reconheça administrativamente essa situação. Agora, o que a gente não pode, Odilon, é abrir mão de direitos dos alagoanos. Eu acho que... Na verdade, pode abrir mão de dinheiro, né? Dinheiro? Nenhum. Pode ser alguma. 2,5 bilhões de reais foi o valor da queda do FPE entre 2009 e 2015. E, ao mesmo tempo, existe a CUT que está mordendo aí os calcanhares do governo, falando até em deboche do governador em dar 0% de aumento aos servidores. Resposta do senhor? Eu acho que os servidores têm todo o direito de pleitear a reposição salarial e melhoria das suas condições. Eu acho que é um direito que ele não pode abrir mão. Agora, o governo tem a responsabilidade de manter os pagamentos em dia do Estado. Então, é essa dicotomia que a gente vai enfrentar e enfrenta na história do setor público. Eu acho que a gente tem que ter essa discussão com muita responsabilidade e com muita transparência. Eu acho que o governo fez isso ano passado e vai fazer isso de novo agora, em 2016. Eu acho que é muito importante o diálogo, a gente, francamente, demonstrar a situação do Estado. A gente está vivendo um momento muito diferenciado na história do país. Já vivendo um momento de indo por segundo ano de queda de PIB. Não é uma coisa comum no Brasil isso. Então, a gente tem que entender essa situação, que o Brasil já não é mais o mesmo, que a gente precisa mudar os nossos conceitos. E isso, todas as instituições têm que trabalhar nesse cenário. A gente tem que avaliar que todo mundo vai ter que fazer ajuste na sua casa,
vai ter que fazer ajuste no governo, nas empresas privadas. Quem não perceber isso está indo na contramão do que está acontecendo no país. E aí são todas as instituições. A gente tem que ter isso com muita clareza. As instituições têm que acordar para esse novo momento do país. Elas não podem fazer o seu trabalho da mesma maneira que era feito há 10 anos atrás. A gente tem que trabalhar com novas perspectivas dessas mudanças econômicas para uma realidade. Não adianta a gente trabalhar com uma realidade absolutamente distinta, né? A gente teve agora um programa de demissões que a gente está tentando levar a cabo. O nosso objetivo é gerar economia para manter as contas públicas em dia. O senhor fala do Lifal. Lifal, a gente teve também na Carpe. São decisões duras de governo, mas a gente precisa preservar a grande massa de servidores, a grande massa de fornecedores. A gente tem que ter muito cuidado e que a gente não está tomando essas decisões porque a gente acha que tem que ser feita de qualquer maneira. Não, a gente tem que analisar. Cada momento econômico do país é diferenciado. Então, essas medidas vão gerar uma economia para o Estado que vão permitir que o Estado faça ações que a população precise realmente. Quanto em dinheiro de economia o senhor prevê? A gente está discutindo isso dentro do governo, a gente levou um estudo para o governador e que o conjunto dessas medidas podem gerar dentro do governo Renan Filho uma economia que pode chegar até 100 milhões de reais. 100 milhões até o final do governo. Final do governo. Então, são recursos que a gente vai alocar aonde realmente a população precisa, de uma maneira inteligente. A gente tem que sair um pouquinho da caixa, Odilon, e pensar do lado de fora. A gente não pode pensar sempre como se pensava. O mundo hoje não permite mais isso. Ou você sai e tem ideias criativas que aumentem a produtividade dos seus recursos, ou você não chega até o final da sua gestão de uma maneira tranquila, não consegue. Privatizar o Lifal, o que o senhor acha disso? Eu acho que a gente vai estar desenvolvendo um estudo bastante importante em que a gente possa voltar ao Lifal produzir. Se vai ser com apoio privado ou não, isso eu acho que é irrelevante. O importante é a gente ter algum modelo que faça aquele bem público que está parado há 4 anos, gerar emprego, gerar receita para o estado de Alagoas. Ele não produz nada? Nada, absolutamente nada. Estamos há 4 anos ou mais com ele se deteriorando. Ele é um patrimônio público. O governo tem a obrigação de recuperá-lo para ele gerar emprego e renda para o estado de Alagoas. Isso é fundamental. É isso que a gente tem que se preocupar em gerar renda, gerar emprego para o estado, porque a gente vai estar vivendo uma economia em que a gente vai ter desemprego, que as pessoas vão comprar menos, que a renda disponível vai estar menor. Então, o governo tem a obrigação de gerar mecanismos. E são pequenas ações como essa que, no conjunto, fazem uma diferença muito grande. Privatizar casal. Esse assunto o governo tirou da pauta nesse momento. Tirou da pauta completamente. Que eu saiba, o governador está estudando outros mecanismos. A gente está apostando muito nas PPPs. Por isso, a gente vai mandar agora, na volta do recesso legislativo, uma mudança no Fundo Garantidor de PPPs, uma mudança também na nossa própria lei de PPPs, e a gente está criando mecanismos para ser possível a gente alavancar parcerias público-privadas em que a gente possa trazer os investimentos para o estado de Alagoas de uma maneira nova, diferente e mais adequada às condições atuais de mercado. A gente notava, pelo menos no passado, que existia um esforço dos governos em relação à aprovação do orçamento. Tentava-se aprovar, inclusive, no ano, mas depois estourava, enfim. E a gente sente que no governo Renan Filho não existe esse mesmo empenho em relação ao orçamento desse ano. Se o governo precisa de dinheiro, o Estado também precisa pagar as suas contas. Qual é o problema? Vocês estão olhando o que está acontecendo em Brasília e vocês estão tentando ajustar o orçamento de Alagoas. Ao mesmo tempo, o orçamento federal já foi aprovado e sancionado. O que é que está se esperando para poder essa pauta voltar ao dia a dia do governo? Odilon, a gente teve várias mudanças legislativas no fim do ano passado, né?
que dão impacto necessariamente ao orçamento do Estado. A gente falou agora há pouco aqui da mudança da Previdência. Não é uma pequena mudança, é uma grande mudança. O AL Previdência não estava no orçamento do Estado. É uma ONG, né? Eu coloquei isso na época e muita gente ficou assustada com isso. Ele não participava do orçamento do Estado, ele estava fora do orçamento, gerava uma série de problemas de contas públicas para o Estado. Agora ele é uma autarquia, ele está dentro do orçamento do Estado. Então a gente tem que alterar o orçamento do Estado para adequar essa mudança legislativa, né? Então isso demanda algum tempo, algum estudo, né? A gente não estava acostumado. Você imagina uma instituição como a AL Previdência, que a vida inteira trabalhou com contabilidade privada, passar para a contabilidade pública, passar para orçamento público. Quem aprovava o orçamento do AL Previdência não era o povo de Alagoas através da Assembleia Legislativa, era o seu conselho administrativo. A gente está mudando isso, está passando por essa responsabilidade para a Assembleia Legislativa. Então é uma mudança muito grande, não é pequena mudança. Não adianta a gente se afobar em aprovar o orçamento e ele ser um orçamento mal estruturado e irreal. Você vai ver que a gente melhorou muito a qualidade da execução orçamentária em 2015. Ela ficou muito mais próxima da realidade do que foi aprovado na Assembleia. Eu acho que isso é um mecanismo. A gente tem que melhorar cada vez mais a qualidade do orçamento para que o orçamento aprovado na Assembleia seja o orçamento executado, não outro orçamento. Então, a gente vai, com maturidade, com melhoria técnica, a gente vai construir esse modelo. Prevendo para quando a aprovação do orçamento? A gente espera que no retorno do recesso parlamentar, a gente aprove logo essa lei orçamentária. Aumento de quanto em relação ao orçamento anterior? O aumento é muito pequeno. 1%, 2%? Eu acho que deu em torno de 3,4%. O aumento total do orçamento de 2015 e 2016. É um aumento que vem dentro do padrão em relação aos outros orçamentos ou não? Não. Quando a gente entrou aqui em 2015, as propostas de orçamento eram estimadas a receita para muito acima do que acontecia. Mas era um orçamento de ficção? Eu diria que era um orçamento muito otimista. Era uma pedalada? Não chega a ser uma pedalada quando você joga para cima, depois não executa. Então era uma pedrada? Mas chegava a executar, enfim, não, o orçamento não se executava. Aí depois não se executava. Então eu prefiro trabalhar com um orçamento mais próximo da realidade. Eu acho que é muito melhor. Acho que para a população ter clareza do que está lá é o que vai acontecer. O governo vem fazendo pedalada, o governo Renan Filho? Não, a gente tem muito pelo contrário. A gente herdou um déficit estrutural de mais de 700 milhões e diria que a gente já resolveu metade desse déficit estrutural. E acho que nos próximos anos a gente consegue zerar isso, se Deus quiser. Mesmo num momento econômico de recessão. O Ipazel Saúde vai abrir novamente a sua carteira de clientes quando? Eu não sei. Esse assunto eu não tenho participado dessa discussão, não. Qual a melhor solução para o Ipazel Saúde? Eu acho que a gente tem que estudar todas as possibilidades que tem no mercado para o Ipazel. A gente tem um mecanismo muito aberto e que é insustentável financeiramente. O Estado, ao longo dos últimos anos, colocou aporte para ajudar o Ipazel a fechar as contas. Isso não é o objetivo do Estado fazer isso. Eu acho que a gente tem que ser um organizador desse sistema. Então, eu acho que a gente tem que estudar. Eu acho que o presidente Francisco está fazendo um belo trabalho lá e eu acho que ele já está com propostas para apresentar para o governador sobre isso. Secretário, para a gente poder encerrar, por que o governo reclama do pagamento mensal da dívida pública e não faz auditoria? Não, a auditoria, Odilon, é um processo que a gente está estudando realmente primeiro entender da onde que veio essa dívida do estado de Alagoas, né? Porque hoje nós temos 6 estados no país pagando a dívida pelo comprometimento da Receita. E Alagoas é um desses 6 estados. Só que Alagoas é o menor estado em economia. Nós estamos falando de Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nós somos o 6º, o menorzinho, e temos uma dívida proporcionalmente, a maior dívida proporcional do país. Talvez hoje tenha sido superado pelo Rio de Janeiro, mas ainda assim... É a maior do Nordeste, inclusive, né? Não, mas é disparada a maior do Nordeste. Enquanto Alagoas paga 800 milhões de serviços de dívida, o Ceará não paga 100 milhões. Sergipe, aqui do lado, paga 70.
Então a gente paga, acho que talvez se somar quase todos os estados do Nordeste, a dívida intralimite, que a gente chama que é a dívida com a União, Alagoas paga a soma de todo mundo. Eu vou até fazer esse estudo depois de passo. Mas provavelmente a gente paga a soma de todo mundo na intralimite aqui. Então é uma coisa desproporcional. Então a gente está estudando, temos um grupo lá de técnicos estudando isso e a gente vai decidir ou não. Agora, a auditoria vai levantar problemas, eu acho que a gente precisa saber como é que veio essa dívida. Eu acho que é um direito do povo alagoano e acho que a gente precisa evoluir nisso sim. Acho que você tem, a sua colocação é muito pertinente. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua imensa gentileza de ter vindo aqui ao programa Ao Análise. O senhor pode se dispersar do público. Não, é sempre um prazer estar aqui debatendo esses temas com vocês e eu acho que a população precisa ter mais conhecimento, mais informação para se inteirar desses assuntos, que não são assuntos bons, são assuntos chatos, assuntos difíceis, às vezes, muitas vezes, impactantes na vida de todo mundo. Então, é bom a população se inteirar mais dessas informações e eu agradeço a oportunidade de poder vir aqui e passar essas informações. Bom, amigo, lembrando então ao telespectador que o nosso programa em instantes vai estar disponível no YouTube. Lembrando também que se você perdeu a edição de ao vivo, que acontece todas as quintas-feiras às 9h30 da manhã, você pode assistir a reprise do Análise durante a programação, assim como toda a programação também da nossa televisão. E lembrando também que o nosso programa está disponível no portal gazetaweb.com. Lá você tem o link da TV Mar e tem acesso a toda a lista de programações aqui da televisão. Muitíssimo obrigado a você, telespectador, e até a próxima semana. Um abraço.